Tá começando agora o Semana della Deusa, nosso suporte semanal para você aproveitar os movimentos celestes aí na sua viducha. Meu nome é Audrey Augusta, a Corva de Vênus. Eu sou taróloga, astróloga e você me encontra no @Corva de Vênus. E eu sou a Ana Luísa, astróloga, e você me encontra lá no @AnaLuAstrologia. E juntas somos Deusa Dela Deusa, suas tradutoras do céu. E, gente, semana de lua em escorpião. Aquela lua onde o povo já começa a sentir umas coisas meio estranhas, porque não sabe muito bem de onde está vindo, não está muito acostumado. Mas é isso, não se preocupem de qualquer forma, que as coisas vão melhorando. E aí, no final de semana, a coisa já está bem mais agradável. Mas, começando do começo, amiga, como é que tá essa segunda? Então tá, segundou gata, com glow feminino. Se eu tivesse um leque aqui agora era prá, entendeu? Porque a lua tá em linda, querendo bem a todes, e aí ela faz um sextil com Vênus em Leão, que tá muito senhora de si. Então é brilha, brilha, meu amor, entendeu? Esse beijinho que elas estão dando, aparece na nossa vida para o quê? Para fertilizar, para criar, tá propício para troca, para o flerte, para o reconhecimento, para fertilizar mesmo as coisas, sabe? E aí nesse oba-oba, a lua que tá assim: "Ai, tô super galera", ela vai tomar o enquadro do Saturnão na segunda mesmo. E aí, vai dar aquela pesada no fim do dia, porque tipo assim, "E você, mona? Você tá lá no oba-oba com todes. E a sua própria construção?". Então cuidado para você não se desestruturar durante a noite. Tem algo ali nesse dia puxando a gente pra responsabilidade, pra gente fazer nossas coisas, e aí segundona, né. E aí, ó, meu conselho, que é o que eu vou tentar fazer nesse dia, eu vou tentar dormir cedo, entendeu. Que a quadratura é ali no fim do dia, lá para as 8h30, 9h. Ai, vai dormir, toma um banho e vai dormir, entendeu. E aqui, ó, silêncio. A estrutura é: "Vou dormir cedo, vou me estruturar, eu vou dormir cedo agora". E aí é isso, então vamos pra terça-feira. Não, e é sobre, amiga, pois eu também, segunda-feira, 8 da noite, vou estar dormindo já na cama, mas enfim. E aí, na terça-feira, vai rolar uma quadratura dessa lua com Mercúrio. A lua lá em Libra, lá em Linda, como a Audrey já falou, querendo e buscando esse equilíbrio externo entre tudo e todos. E Mercúrio em Câncer, que também falamos já na semana passada, que é esse signo de água, que traz muito das nossas memórias, da nossa relação, né, com a nossa casa, com essa nutrição que é tanto nossa, tá, quanto a dos outros também. E eu acho que esses 2 temas, eles podem entrar um pouco em conflito, na verdade. Pode ser até algo muito profundo que do nada surge e você tem a necessidade de comunicar, mas ao mesmo tempo que você quer comunicar, você tá ali super preocupada se isso vai desequilibrar o externo, que essa lua ali tá tanto focada, entendeu, lá em Linda. Então, enquanto você tá ali tentando manter tudo muito leve e solto, sabe, assim, tem o encontro com essa necessidade de preservar o seu próprio lar, as suas próprias memórias, né. Eu acho que hoje a grande reflexão, nessa terça-feira, a grande reflexão que vai ficar é: o que você está disposta a dar para o outro, sem deixar de se acolher, entendeu. E eu acho que terça vem muito, muito nessa pegada, sabe. Então, fica essa reflexão para terça-feira. Bafo. E aí, gente, quarta-feira, lua em Escorpião, em queda. E aí ela tá ali, ó, no lugar que ela tem que encarar o que não é confortável. Porque a gente, Escorpião é água parada e as emoções ficam ali paradas, estagnadas. Então a gente faz assim o que? Um mergulho profundo naquele lodo eterno de uma mente com muitas lembranças. Aí é que tá. E portanto, o dia ele pode trazer uma clareza para algumas situações que não são tão legaisinhas, sabe? E que você ainda não sabia exatamente qual que era a raiz da questão, vai ser assim, tipo, um momento para a gente observar o que que pode estar causando esse desconforto e, de fato, enfrentar, então, a raiz da questão. E aí, nesse dia, a gente também vai receber a ajuda do maioral, do rei de todos, que é o Mano Sol, e ele tá muito amorzinho, canceriano, não sei o que lá. Então, ele vai falar assim: "Vem cá, Mona, segura sua mão, vai, enquanto a gente enxerga esse lodo". Ele põe um pouco de luz nisso, né, para ajudar a gente. E aí, com esse trígono, é como se o sol viesse ajudar a gente a entender qual que é a dose certa, então, né, desse unguento que a gente tá vendo ali no lodo, para transformar isso, então, de veneno, transformar em remédio, tá ligado? Ai, Acho que é meio que isso, né. ai, sim, né, e com esse clima gostoso de quarta-feira, Com a energia aqui, ó, lá em lá em cima. cima, a gente ama, entendeu, ir pra esse lodo, nossa, que delícia. E com essa energia lá em cima,
Vamos para a quinta-feira, e aí quinta, a gente tem a Vênus se relacionando tanto com a Lua, quanto com Saturno. Saturno pesadão, a gente já sabe, não sei o quê, né. Então é um dia que pode ser um pouquinho mais chatinho, no sentido que ele é meio estraga-prazeres. Porque é isso, a Vênus quer prazeres e não sei o quê, esses encontros dão uma, tipo, sabe, gata, dá uma segurada, sabe. Então, mas esse estraga-prazeres não é nem num sentido tão negativo, assim, da coisa, eu acho que é muito mais no sentido que, às vezes, a gente precisa de certa estrutura para conseguir entender os nossos limites e aplicá-los, né, Uhum, nas nossas relações, no nosso prazer. Eu acho que nem sempre esse choque de realidade é algo muito ruim, na verdade. Eu acho que, no final das contas, e infelizmente, a gente não vive só dos nossos prazeres. Gostaria? só Gostaria, que mas não é assim, entendeu? E sabe aquele momento, todo mundo já passou por isso, tá, impossível, que você acorda no dia seguinte do rolê e você fala assim: "Meu Deus, deusas, obrigada por eu não ter tomado mais aquele drink, porque ia ser pior essa ressaca", sabe? Acho que é nesse rolê mesmo, sabe? Esse alívio que a gente vai sentir talvez na quinta, desses limites que a gente precisa colocar, nem sempre eles vão aparecer na hora que acontece o evento. Eu acho que uhum. a gente pode sentir ele depois, sabe? E como você já está escutando essas dicas, essa previsão e tudo mais, não sei o quê, você já sabe que quinta-feira precisa aplicar isso, entendeu? Então, ó, passa um protetor solar, vai arrasar sem esquecer que amanhã a vida segue. E lembrando também que Saturno em queda em Áries, frustradão, então também cuidado com a impulsividade, né, amiga? Porque isso é babado. Amiga, preservativo, aquelas hashtag preser É em sobre, tudo, é tá? sobre. É sobre. Então tá, e aí sexta, né, que a gente já quer abrir as asinha. "Ai, sextou, você quer sei que não, ainda vai ter que esperar só um pouquinho, gente. Mas ó, confia aqui, vem com a mama que eu vou te falar. O dia, ele começa ali até com uma aberturinha pra gente elaborar melhor essas profundezas todas dessa semana, tá, que foi bafo, né. Mas a gente tá meio sentimental essa semana, assim, eu senti, sabe, você não acha? Sim, sim, E total. aí então, meio que tipo: "Ai, tudo eu sinto, tudo é profundo, sabe, tudo me toca e não sei o que lá". Só que aí nesse dia, também vai rolar um nervosinho, porque a gente vai ter uma oposição entre Lua e Marte, e aí é chatôncio, né, a oposição, aquela brigona, assim. E como eles estão ainda um em queda e o outro em exílio, eu sinto que, tipo, vai obrigar a gente a encarar que a gente precisa agir em cima de uma coisa que não dá mais pra fugir, sabe. A gente viu lá no fundo, no poço lá, entendeu, no lodo, a gente viu lá o babado e fala assim: "Putz, eu vou ter que tomar uma decisão aqui, vou ter que tomar uma ação na real, né". E aí fica esse conflito, sabe. E Marte tá desafiando mesmo, né, tipo: "E aí gata, não vai fazer nada não a respeito disso? Se você não fizer, você vai se envenenar, né, porque daí a gente fica ali, e se a gente não faz uma ação, a gente acaba se envenenando a si próprio, né". Então esse que é o bafo. E aí lembra do que a gente falou lá na terça-feira, de encontrar a dose certa para o veneno virar remédio? Eu acho que meio que isso continua hoje, só que eu acho que daí, gente, hoje a gente tem pelo menos uma ajuda, tanto de Mercúrio quanto de Júpiter, que eles estão ali fazendo uns trigoninho. Trigoninho é foda, fogo. Estão ali fazendo uns trigoninho, e eles vêm, tipo, como uma bênção mesmo, assim, principalmente Júpiter, né, para ajudar a gente a não se perder das nossas bases, das nossas memórias, da nossa família, da ancestralidade, tipo assim, de ter uma estrutura, uma base mesmo, sabe, segura. Isso é muito importante, sabe, e eu acho que ajuda a segurar a gente aí mesmo nesse conflito. Tudo isso antes das 3 da tarde, tá, Mona? É isso, é babado o dia, sei que lá. Tá bom pra você? Mas tudo bem, sabe, amiga, foi bafo, mas a gente vai ser recompensado agora, porque aí, gente, quando já for quase lá para as 4 horas, 3 e tanto lá, a lua chega em Sagitário. Ai, que delícia! Aí é happy hour já, né. Já pode o que que você vai fazer? Você ainda vai estar ali no lodo, você tá saindo do lodo dando um pulo. Já pega a tua flechinha, meu amor, e já mira, entendeu? Pra onde você quer ir saindo desse lodo e pim! E aí a gente vai para o sábado assim, ó, na flechinha do Sagitário. Amém, amiga, amém. Que é aquilo que a gente falou, é uma semana de Lua em Escorpião? É. Você vai ter que lidar com os negocinhos, vai ter que lidar que não é tão gostoso? Vai. Mas pelo menos das 15 da sexta-feira pra frente, entendeu, já melhora.
já Amiga, tá melhora. muito tranquilo, você só tem que aguentar até sexta-feira, 15 da tarde. Só até sexta-feira, até às 3, tá. Exato, Tá tranquilo. exato. Põe no alarme, sabe. E é isso, muda a energia completamente, eu acho que vem um tom também mais colérico, um tom mais pra fora, mais realizador mesmo, né, nesse sábado. Como a Audrey já falou, a lua ali na sexta deu aquele salto do pântano, já foi para o mundo querendo alcançar tudo no que tá na sua frente, e eu acho que sábado ela continua muito animada ali, sem querer parar, só no movimento, sabe. Então, nesse sábado mesmo, ela vai fazer um trígono com Saturno de novo, veio pesando um pouco a semana, ali meio pesadão, é normal, ele é assim, enfim, não tem o que fazer. Mas parece que sábado, por conta desse aspecto um pouco mais benéfico, sabe aquele momento que a gente se dá conta que fala assim: "Ai, calma, tem uma coisa gostosa de estar aqui nesse corre?" De estar nesse movimento constante, É. de cumprir os compromissos, sabe. Eu acho que em alguns momentos a gente sente isso, fala assim: "Ai, que gostoso, tá gostoso, tipo, ir É. cumprindo essa lista de coisas". Mas é isso, gente, eu acho que aproveita pra fazer isso, mas também não vai ficar inventando mais coisa, né. Se precisar, para, dá uma respirada, entenda também o seu limite pra você não se esgotar. O colérico, ele vai, 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 e ele se esgota. Então, assim, aproveita, sabe. Apesar do aspecto benéfico do trígono, Saturno, ele ainda cobra, tá, se a gente não respeita o nosso limite, então, É. tá. Então, assim, vai com calma, mas vai cumprindo as suas coisas. Mas apesar, né, desse Saturno também ali, já é outro rolê, né, em comparado com a semana, comparado até sexta, às quinze da Não, tarde. total. Gente, e respeita Saturno, tá, porque Saturno tá em queda, pra você tomar ali um tombo, minha filha, é 1, 2, tá. Uhum. Mas calma, tudo bem, né, então vamos voltar aqui, a gente vai para o sábado não, a gente vai para o domingo agora. E aí domingo é muito legal, gente, porque Marte vai sair de Touro, que é o exílio de Marte, né. Ai, Marte não quer estar em Touro, gente, não quer estar paradão lá, entendeu. Não quer estar lá, ai, com medo de tomar as fazer as ações que precisa. E ele vai para Gêmeos, que tá bom, tipo, não é o domicílio, não é exaltação, mas meu amor, é mais dinâmico. Quem conhece Gêmeos sabe como é, né, aquela loucurinha, aquele: "Vai dar um jeito, vou fazer, vou comprar, vou aonde, não sei o quê". Então, tem essa coisa mais dinâmica que Marte gosta muito mais, né, amiga. E aí, como a Lua tá num signo mutável, e aí Marte vai para Gêmeos, que também é o quê? Isso Mutável. mesmo, mutável. É isso, pessoal. Então, assim, tem uma coisa mais, assim, de flexibilizar as ideias, sabe, as ações, de dar um jeitão, dar aquele trucão que é bem, como fala? Ah, esqueci o nome, menina, do geminiano, é uma coisa bem, vamos dar um trucão, entendi, dou um jeito, faço outra coisa, nã a gente vai se movimentar muito mais, e Marte gosta muito mais disso, né. E é isso, gente, essa é a semana. Só que vocês sabem, você já tá se você tá aqui até agora, você já sabe que a gente não te deixa na mão, a gente não vai falar tudo isso pra você, mesmo a gente já deu uns conselhucho, mas a gente vai te dar ainda mais um suporte, que vai vir da onde? Do tarozinho. Eu vou tirar aqui, então, um conselho para a gente usar durante a semana toda, para a gente viver essa semana aproveitando aquilo que tá bom e também lidando com todos os desafios da melhor maneira possível, tá? Então, eu vou tirar aqui um conselho para nossa semana, de 22 a 28 de junho. A justiça. Deixa eu pôr aqui, meninas, para focar bem. Ai, gente, aqui. Linda essa carta, né? Mara. Então, quer dizer, que a gente tem que manter lá no topo? Ela tá lá no topo, né, a gata. A gente tem que deixar sempre, assim, tipo, muito em vista o que é o certo a se fazer. O que precisa ser feito nesse momento. O que é justo, sabe? Então, às vezes a gente posterga coisas, realmente, como foi falado aqui. E de repente chega um momento em que a gente entra em contato com essas coisas e precisa agir. A justiça chama a gente para fazer o corte, né? Ela tem essa espada aqui, porque ela vai pesar as coisas aqui na balançucha dela e ela vai cortar com a espada. E o que é esse corte que ela faz? É a ação que precisa ser tomada, né? Então, apesar daquele conflito lá com o Marte em Touro,
é justamente, eu acho que a gente se dá conta disso, que não dá mais tempo de, postergar essa ação que precisa ser feita e que a gente tem que fazer de acordo com a justiça. E que justiça a gente está falando, né? A justiça não é a mesma para todos, então a gente tem que pesar ali na nossa vida qual é a nossa própria lei na real, assim, né. Então e ser muito correta, muito honesta com a nossa própria justiça e agir então em cima dela, sabe. A carta da justiça, gente, é uma carta de virtude, ela é uma das virtudes do tarô. O que que isso significa? Ela pede, tipo, uma perfeição pra gente, ela quer que a gente chegue no equilíbrio perfeito das coisas, da ação mais justa e correta. Isso não existe, né, é impossível a gente chegar numa perfeição, mas se a gente tá muito de um lado ou do outro, se a gente tá muito parado e deixando de fazer as coisas que a gente precisa fazer, ela puxa a gente um pouco para olhar para aquilo e tomar coragem para realizar também, né. É uma carta que vai puxar para um lado mais racional, a gente vai ter que racionalizar as coisas. Só que aí que tá o pulo do gato, por quê? É uma semana que a lua tem escorpião em queda. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, se você acha que racionalidade não leva em consideração as emoções, você está sendo dominada pelas suas emoções, esse é o babado, entendeu. Então, para a gente ser racional e tomar uma decisão, equilibrada e justa, que a justiça pede pra gente, a gente tem que estar em contato com as nossas emoções, né. E a gente falou disso essa semana, né, amiga. A Aham. gente precisa saber o que sente para então ser racional e decidir. E é isso, esse é o conselhucho para as gatuchas. Amei, amei. Estamos amparadas pela justiça, a justiça está do nosso lado. Siga aquilo que é justo para você viver essa semana da melhor maneira possível. E é isso, né, amiga? Você queria falar mais alguma coisa? Acho que é isso que a gente tinha pra dizer. É isso, achei bafo dela bafo, a justiça bem essa semana, mas É, né, enfim, o amiga? oráculo, né, aquelas do oráculo, ele sempre Exato, dá na nossa, nossa cara. É sobre. um pouquinho. Mas assim, ele tá aqui pra ajudar, né, lembrando que essa cartinha é pra ajudar a gente a viver bem, então se a gente ficar ali, ó, apegado com a justiça, vai, ó, dar tudo certo, Uhum. espero. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse suporte que a gente deu pra vocês, desse suporte do tarô, desse suporte da astrologia, e que aí vocês consigam aproveitar bastante a semana. Ai, eu amei, gente, esse conselho final, inclusive. E se vocês quiserem mais conteúdos de astrologia e tarô, vocês já sabem, é só acompanhar a gente lá no Instagram, @analuastrologia, @corva de Vênus e também @deusa de la deusa. A gente posta as previsões diárias lá, caso você esqueça. E também alguns memezinhos, porque, né, não é só de coisa séria que a gente se vive. E a inteligência não, e o humor é uma inteligência, que eu quero botar eu quero emplacar esse bordão, tá. Eu amo. Ai, gente, é isso. Muito obrigada pela escuta e uma boa semana, minha deusa. Um beijo. Tchau.